compartilhar está em 2 Coríntios 10. Se você não quiser abrir, eu vou usar 2 textos, vocês podem somente ouvir, eu lendo. O primeiro texto é 2 Coríntios 10, o versículo 3, o 4 e o 5, que diz assim: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Vou repetir pelo menos o 3 e o 4. Porque, embora andando na carne, embora sermos seres humanos como nós somos, nós não militamos segundo a carne, nós não lutamos segundo nós sermos humanos. Pois as nossas armas, elas não são carnais, elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. E o segundo texto está em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que lutamos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos da verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e a espada que é a palavra de Deus. Tem um livro, Mulheres com Espadas, que a escritora Lisa Bevere diz assim: Não vivemos pela violência de uma espada, mas chegou a hora de vivermos pelo poder de uma. Nós não vivemos como igreja pela violência de uma espada comum, mas chegou a hora de vivermos pelo poder de uma espada. E quando a gente se referir em espada aqui, a gente vai estar referindo sempre a palavra de Deus como espada. Nós vivemos em dias de guerras, e eu não estou falando de guerras, dessas guerras que estão nos noticiários, guerra do Oriente Médio. Eu estou falando em guerras invisíveis, guerras silenciosas, que acometem todos nós, tanto dentro do nosso íntimo, do nosso interior, do nosso ser, quanto também dentro da nossa casa. Ataques malignos vêm de forma invisível. Às vezes vêm de uma divisão, frieza, vícios, enfermidades, de todas as formas, conflitos, contendas. O inimigo, ele não ataca onde há somente bagunça, mas ele ataca onde há propósitos. A importância de discernir contra o que nós estamos lutando é crucial para esta manhã. A importância do discernimento das batalhas que nós estamos enfrentando. A guerra de Troia, o inimigo, ele entrou dentro da cidade de forma disfarçada. E assim também o inimigo, ele entra e ele quer entrar dentro dos nossos lares de forma disfarçada. Por isso que nós precisamos ter discernimento para saber contra o que nós estamos lutando e contra quem nós estamos lutando. Muitas vezes nós estamos lutando guerras que nem é para a gente lutar, e a gente está deixando de lutar da forma certa aquelas que é para a gente lutar. Por isso nós temos que discernir contra o que e contra quem nós estamos lutando. E precisamos discernir também
qual é a forma que nós devemos lutar essa batalha que nós estamos enfrentando. Deus não quer que as famílias estejam despreparadas. Deus não quer que as famílias sejam pegas desprevenidas. Deus não quer que as famílias percam as suas batalhas. Por isso, a importância de você entender qual é o contexto de guerra que você tem enfrentado, tanto dentro da sua casa, quanto também dentro de si mesmo. Nós já nascemos num contexto de guerra. Quando a gente está dentro do ventre da nossa mãe, há uma guerra travada para que os filhos de Deus não nasçam, há uma guerra travada para que aquele que tem propósito de Deus não venha ao mundo. Principalmente nós que conhecemos a Deus e que vamos gerar filhos que vão nascer conhecendo a Deus e obedecendo a Deus. Se você é um cristão, se você é uma cristã, automaticamente você já é um alvo de Satanás. Automaticamente, porque ele tem sim muita fúria contra nós. E é contra ele que nós estamos lutando. Nossas principais guerras, lutas dentro de casa e dentro de nós é contra o próprio adversário da nossa alma. Se você é um ser humano, já é um alvo. Imagina se você é um ser humano cristão, que decidiu seguir a Cristo. Aquele que esmagou a cabeça do diabo ali naquela cruz. Imagina, se você segue a Cristo, você já é um alvo. Mas essa notícia de você e eu sermos um alvo do inimigo não é para deixar a gente com medo ou apavorado. Porque a Bíblia está recheada de textos que diz que Deus é o nosso general, Ele é aquele que luta as nossas batalhas. E é aquele que, além de lutar as nossas batalhas, Ele também nos instrui e nos ensina a lutar as nossas batalhas. Salmos 46, no versículo 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é um dos versículos que mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus de guerra, Ele é um Deus que vence batalhas. Então, quando a gente luta as nossas batalhas, a gente não está lutando sozinhos. A gente está lutando com aquele que luta e vence todas as batalhas do nosso lado. Deus está conosco. Ele nos mostrará quais as armas que devemos utilizar e qual a postura que nós devemos ter diante das batalhas que nós enfrentamos. Se eu perguntasse aqui, quem é que está enfrentando batalhas de qualquer tipo, eu acredito que todos levantariam suas mãos. Porque nenhum bebezinho, ele está livre de enfrentar batalhas espirituais. Porque, como eu já disse, desde o ventre da nossa mãe há uma batalha travada para que a gente não venha ao mundo. Quantas gestações a gente vê que tem tantas dificuldades? Porque Deus sabe que aquilo que um servo de Deus gera também é para a glória de Deus. E o diabo também sabe disso. Não tem como você lutar não tem como você lutar uma batalha espiritual com armas humanas. A mesma maneira que não tem como você lutar contra um bandido com uma vassoura ou um espanador nas mãos. A não ser que você use esses objetos para lutar contra a sujeira, aí dá certo. Mas eu tenho aqui um exemplo bem engraçado até, que o meu marido, ele conta uma história de quando ele era solteiro, junto com seus irmãos, eles foram dormir na casa de alguém, não sei se era parente ou era amigos, e os amigos resolveram trollar eles, fazendo de conta que eram bandidos entrando dentro de casa enquanto eles estavam dormindo de madrugada. E aí, os amigos entrando sorrateiramente, fazendo barulho também, às vezes, para mostrar que tinha bandido dentro de casa. E eles acordaram muito apavorados, e o irmão do meu marido pegou um coador de café e ficou tentando brigar com o bandido. A não ser que ele queria tomar um café com o bandido, né, mas brigar com um coador de café não seria uma arma correta para aquela ocasião. E nós precisamos entender que tipo de armas nós estamos usando para guerrear as nossas batalhas. Nós precisamos discernir as batalhas que estamos enfrentando. Quais as armas certas que vamos utilizar? Existem batalhas que a gente entra porque provocamos.
Então, vamos tentar discernir qual que é a batalha que você está inserido e eu estou inserida. Existem batalhas que somos nós que provocamos. Existem guerras que nós estamos lutando, que somos nós quem provocamos. Talvez provocamos por uma desobediência, talvez provocamos por uma desonra aos nossos pais, talvez provocamos por uma decisão errada, talvez por uma dureza no coração, por não aceitar, exemplo, a sua nora, a sua sogra, por decidir não deixar seu filho que assuma a sua responsabilidade no casamento, por não dar atenção aos conselhos bons dos seus pais, por tomar decisões sem consultar o Senhor, por não cuidar da sua saúde, e assim vai. E a gente pode estar enfrentando batalhas que nós mesmos provocamos ao longo da nossa vida, por todas essas coisas e até outras mais. Então, precisamos discernir qual que é o tipo de batalha que nós estamos lutando. Nem todas as batalhas são espirituais. Mas o inimigo também, ele é aproveitador de todas as batalhas que nós enfrentamos. Porque todas essas batalhas, mesmo provocadas por nós ou não, o inimigo, ele vai atacar, ele vai agir dentro de nós, de alguma forma, para nos destruir, utilizando aquilo que nós estamos vivenciando. Por isso, nós precisamos discernir as batalhas. Que tipo de batalha você está enfrentando? É uma batalha provocada por você mesmo? É uma batalha que você já nasceu inserido nela e você não sabe como você foi alocado nessa batalha? Então, quando a gente entende que as batalhas que nós estamos enfrentando hoje foram decisões erradas que tomamos ontem, ou foram realmente, assim, dureza do nosso coração, ou por falta de consultar o Senhor por uma decisão, quando a gente entende que eu estou lutando isso por minha causa mesmo, foi eu que causei isso, a gente precisa se posicionar de uma forma diferente. Nós precisamos confessar diante de Deus, porque quando a gente confessa, se humilha, entende que o que eu estou enfrentando não é culpa de Deus, mas é culpa minha. Foi eu que causei tudo isso. Não é culpa do outro, mas foi a minha decisão. Quando eu entendo isso e eu preciso, primeiramente e rapidamente, confessar isso ao Senhor. Falar, Senhor, eu entendo que o que eu estou vivenciando hoje é porque eu tomei decisões sem te consultar, eu vivia de um tempo em que eu não te conhecia, eu andava distante do Senhor, eu tomei decisão errada, e você precisa realmente confessar diante do Senhor o que você está vivendo hoje, se foi realmente uma escolha errada que você fez. Confesse ao Senhor em arrependimento, e assim você vai conseguir se posicionar diante dessa batalha. Se você foi o culpado dessa batalha que você tem enfrentado, e ela é uma consequência dos seus atos e escolhas ou decisões, então, você se posicione, arrependa diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, quebra o seu orgulho diante do Senhor, conserta os seus altares que foram quebrados talvez há anos diante do Senhor, conserta suas alianças rompidas diante do Senhor e refaça as suas alianças com Deus. Primeira coisa. Por que muitas vezes nós estamos lutando e nós não estamos vencendo? Nós estamos lutando batalhas familiares e parece que vai arrastando ano após ano e não estão vencendo. É porque muitas das batalhas foram provocadas por decisões equivocadas nossas mesmas. E que nós precisamos ligeiramente assumir uma postura nossa de não culpabilizar outras pessoas, de não culpabilizar qualquer outro ser, mas assumir uma postura diante do Senhor. Uma culpa sua que te gera arrependimento, não uma culpa que vai te gerar amargura e ruínas para você e para sua alma, mas uma culpa que leva você até Deus, para dizer, Senhor, realmente, isso que eu estou vivenciando, se naquela época, se naquele dia eu tivesse tomado uma decisão diferente, seria diferente. Então, eu me posiciono diante do Senhor, pedindo perdão, arrependimento disso, sobre isso, para que o Senhor possa agora me ajudar, para que eu tenha agora
uma destreza de usar as armas que o Senhor quer me dar para lutar contra essas batalhas e agora finalmente vencê-las. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volte às práticas das primeiras obras. Arrependa-se diante de Deus e se levante para lutar de cabeça erguida, não com vitimismo, porque eu deveria ter feito diferente, aí fica numa depressão em cima de uma cama porque deveria ter feito diferente, não fez. Deveria, não fez, colhe consequências, porém agora se levanta de cabeça erguida, arrepende diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, conserta os seus altares com o Senhor, conserta a sua aliança com o Senhor e vida que segue. Cabeça erguida, se posicione. Não fique lamentando uma coisa que você não conseguiu fazer. E aí depois que você arrependeu, confessou, fez o seu, confessou ao Senhor o seu tempo de ignorância e rebeldia, de tomar decisões erradas sem consultá-lo, depois de consertar os seus altares, nós vamos agora para 3 estratégias de guerra que uma família pode enfrentar para vencer as suas batalhas. Só que antes, lembre, vasculhe a sua vida, tenha um discernimento sobre o que você realmente tem lutado. Primeira estratégia que uma família pode enfrentar nas suas batalhas é: use a sua espada. Pegue a sua espada e use a sua espada. Espada é um objeto de guerra. É com ela que nós vamos lutar as nossas batalhas espirituais. Muitas vezes nós estamos lutando guerras espirituais da nossa própria maneira e nós nunca vamos vencer. Muitas vezes nós estamos lutando guerras espirituais com palavras e com gritos e berros. Isso não vai funcionar dentro de casa de ninguém. Nós precisamos usar as armas certas, do jeito certo. E uma delas, a principal, primeira agora, é a espada. Use essa espada. Leia essa espada. Aprenda sobre essa espada. Memorize a espada. Leia todos os dias. Arrume um lugar da casa para você estar com essa espada. Tire um tempo com a espada para você ir pegando prática de como manusear essa espada. Imagina você que vai, de uma forma literal agora, com uma espada na mão, que você precisa treinar para você enfrentar um inimigo que vai vir na sua frente. Agora, não estou falando de modo espiritual, estou falando de modo físico. Imagina que vai vir um inimigo muito forte, feroz, contra você, e você tem uma espada na sua casa, e você precisa usar essa espada para lutar contra esse inimigo. Só que você não conhece essa espada, não sabe nem por onde pega essa espada, não sabe como manusear essa espada. Não tem como você lutar e vencer com esse inimigo sem você saber manusear essa espada. Então você precisa estar com essa espada, pegar a sua espada todos os dias, olhar para essa espada, ler as instruções dessa espada, para que você possa, assim, manusear essa espada. Você precisa estar com a sua espada, na sua casa, na sua vida. Essa é a primeira estratégia para lutar guerras espirituais dentro da sua casa. E não venha dizer para mim que você não enfrenta batalhas espirituais. Talvez você não discerniu ainda que são, mas você enfrenta sim. Tem batalhas fortes sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Muitas delas são invisíveis. Por isso, nós precisamos muito discernir sobre quais batalhas estamos lutando. Medite nessa espada. A espada não é feita para ficar empoeirada, guardada de enfeite. Não faz sentido uma espada pendurada, sendo que o inimigo está vindo à nossa frente e a nossa espada está ali quietinha. Não faz sentido. A espada não foi feita para ficar guardada de enfeite. Tem muitas pessoas, em muitas casas eu já vi, que a espada, essa espada, ela fica ali em cima de uma estante, de um rack, aberta. A maioria das vezes no Salmo 91, que é um salmo de proteção, e a espada fica lá, aberta, com um texto.
Não estou dizendo que você está errado de abrir a sua Bíblia no local da sua casa, porque a Bíblia é sua, a casa é sua, você abre ela onde você quiser. O que eu estou dizendo é que não faz muito sentido isso. A espada ali aberta simplesmente não vai fazer um efeito mágico na sua casa. Porque, na verdade, a casa que nós estamos falando não é esse ambiente de 4 paredes. É o lar. É um ambiente onde tem pessoas vivenciando. Nós estamos falando desse lar onde são as pessoas envolvidas nesse lar. Não faz sentido a gente ter uma espada, não faz sentido a gente ter uma palavra aberta ali para guardar a casa, sendo que as pessoas da casa precisam ler essa palavra para que essas próprias pessoas entendam sobre elas, sobre Deus e sobre as suas próprias batalhas. E como lutar? Não tem como você ter uma palavra e não ler essa palavra. Simplesmente achar que ela é mágica, que ao abrir essa palavra vai sair fogo ou o que for contra o inimigo. Você precisa ler, você precisa entender, você precisa amadurecer nela. Ela precisa estar dentro de você. Ela precisa estar inserida na sua mente. Vai ter momentos da sua vida que o próprio Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você leu. O próprio Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós lemos em determinado momento, porque vai ser necessário lembrarmos daquilo naquele momento. Uma vez, o meu pai tinha falecido, eu tinha 23 anos, eu acho, 22, e eu estava sozinha com ele em Goiânia, e ele faleceu e eu estava longe da minha família. Quando vieram me dar notícia ali do hospital de urgência que ele tinha falecido, a primeira coisa que eu fiz no momento que me deram a notícia foi: Deus, me ajuda, e agora? Naquele momento, o Espírito Santo me fez lembrar de um texto que eu tinha lido na Palavra de Deus. E eu li aquele texto. Eu refleti sobre ele naquele momento. E Deus me deu uma paz naquele momento que eu precisava. Vai ter momentos que você vai enfrentar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, que o próprio Espírito Santo vai lembrar você daquilo que você leu naquele devocional, naquele dia. Porque vai cair muito bem naquele contexto que você está vivendo. É bom que ter a palavra de Deus em casa, mas melhor ainda e mais eficaz é ler essa palavra, é viver essa palavra, é entender essa palavra, é amar essa palavra. Firme um compromisso com você mesmo, na sua casa, de ler, meditar, falar com ela, amar a palavra, usar essa palavra em casa, para você vencer as batalhas que você tem enfrentado, para que Deus te dê força, dê sabedoria, para enfrentar até o fim. Pesquise versículos sobre guerras espirituais, pesquise versículos sobre batalhas na Bíblia. Uma das maneiras que eu luto na minha casa, quando a gente está enfrentando algum problema, eu encho a minha casa de versículos sobre aquele problema que eu estou vivenciando. 2023, eu passei por um período muito difícil da minha vida. Mas a forma com que eu lutei foi incrível, no sentido espiritual. Tudo que eu sentia naquele dia, eu colocava os versículos espalhados na minha casa, sobre aquilo que eu estava sentindo. Se naquele dia eu estivesse triste, eu espalhava a minha casa cheia de versículos de alegria. Se naquele dia eu estava preocupada, eu colocava todos os versículos sobre paz. Então, eu estava vencendo uma guerra difícil. Porém, eu estava usando os mecanismos, as ferramentas que Deus tinha me dado. Trazendo ao meu coração, fazendo o meu coração lembrar quem é Deus diante dessa batalha, o que Deus preparou para mim diante dessa batalha, e o que Deus já me disse, que eu sou mais do que vencedora. Lembrando o meu coração. Então, pesquise, use a internet ao seu favor, pesquise versículos bíblicos sobre guerras, sobre paz, sobre vitória, e você vai ler ali coisas lindas, maravilhosas que Deus tem para você, instruções de Deus para a sua vida. Ore pelos seus filhos em casa, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore por sua família, pela salvação dos seus filhos, pela sua parentela, não deixe de orar. Ore todos os dias.
E nós temos essa segunda estratégia, então, que é a oração. Ore constantemente. Primeiro, use a espada. Segundo, ore constantemente. Segunda estratégia. Não ore somente na sua mente, porque muitas batalhas que nós enfrentamos de modo espiritual é na mente. Vem na nossa mente. Não ore só mentalmente. Ore audivelmente. Use a sua voz. Clame, converse com Deus. Tenha um diálogo com Ele. Não pense que Deus está distante de você. Conversa com Ele. Pergunta, peça orientação, peça discernimento, peça sabedoria. Conversa com Ele. Você pode estar fazendo isso enquanto você está dirigindo, enquanto você está cozinhando, enquanto você está trabalhando. Tem horários que você vai fazer isso mentalmente mesmo, que não vai ter locais para você falar audivelmente. Mas no local que você pode orar audivelmente, ore. Ore no seu secreto. Arruma um lugar para você orar. Esteja com seu Deus. Tenha vontade de estar com Ele. Não vai por uma obrigação. Eu sei que muitas vezes a gente vai arrastado mesmo, mas se esforça um pouco e vai, mas ame estar com esse Deus. Ore no seu secreto. Tenha o seu momento particular com seu Deus. É nesses momentos que você vai receber novas orientações, novas munições, novas estratégias. A oração, ela vai afiando a sua espada e te entregando estratégias novas para você lutar contra as batalhas. Ore por você, pela sua espiritualidade, pela sua saúde. Engrandeça o nome do Senhor enquanto você está orando. Ore pelos seus filhos, pela sua família, pela sua esposa. Ore por tudo, pela sua sogra, pelo seu sogro, pela sua nora. Ore pedindo para que Deus te ajude a ser uma boa sogra, uma boa nora. Ore para que você seja um bom sogro, um bom genro. Ore. E vamos para a terceira e última estratégia, que é o louvor. Cante louvores ao Senhor. Talvez você pense assim, poxa, mas eu não sei cantar, eu não canto muito bem, eu sou desafinado, mas não é sobre isso. Não é sobre afinação. É sobre o seu coração em adoração ao Senhor em meio às suas batalhas. Na Bíblia tem também textos na Bíblia, histórias bíblicas que falam que enquanto o povo de Deus estava louvando, Deus estava guerreando as suas batalhas e vencendo. Cante dentro da sua casa, cante no meio das suas batalhas, cante no meio dos seus desafios, cante enquanto você está chorando, cante. Como o inimigo fica perturbado quando ele vê um crente cantando. O inimigo fica perturbado, fica inseguro quando ele vê um crente em meio às suas crises, adorando ao Senhor. Não pense sobre a sua voz, pense sobre o louvor como sendo uma arma contra o inimigo. Se você tiver o pensamento que a sua voz não é boa, isso aí é uma estratégia do inimigo para fazer você calar. Porque ele sabe que quando você abre a sua boca adorando ao Senhor, ele está com os dias contados dentro da sua casa. Cante no meio das suas batalhas. Cante no meio das suas guerras. Cante sabendo que é uma arma estratégica contra o mundo espiritual maligno. Ore cantando, fale em línguas cantando, cante hinos conhecidos, cante hinos da harpa, cante hinos que você inventa para Deus no seu momento secreto. Vocês precisam enfrentar as suas batalhas com as armas certas. A palavra é a espada, a oração e o louvor são armas. Assim você vai confundir o inimigo. Como que a gente confunde o inimigo? Você pode estar triste, abatido, mas você ainda está aqui buscando o Senhor. Você tem lutas, muitas lutas para enfrentar que te deixam desanimados, tristes, mas você ainda se veste e vem para um culto de manhã, sendo que você poderia estar deitado na sua cama quentinho. Você está enfrentando desgastes na sua família, mas ainda está aqui adorando ao Senhor. Mesmo com os seus olhos, às vezes, cheios de lágrimas, o inimigo olha para você e pensa assim, agora eu venci ela, agora eu venci ele. Mas você ainda consegue arrumar seu cabelo, trocar de roupa e ainda vem adorar o Senhor. Você passa o dia todo, a semana toda trabalhando, cansado, chega no final da tarde ou no fim de semana. Você ainda se prepara num domingo de manhã, se arruma
e vem cultuar ao Senhor. Você, mesmo com desafios na sua família, no trabalho, na sua saúde, está aqui investindo tempo para enfrentar e aprender mais sobre como enfrentar as suas guerras. O inimigo olha para tudo isso e fica confuso, porque ele olha para você e pensa: como assim? Ela está triste, como assim ele está triste, como assim? Essa família está a ponto de estar um fio para ser rompida, como assim eles ainda estão ali adorando? O inimigo fica muito confuso quando ele vê você adorando o Senhor no meio das suas batalhas, no meio das suas dores. Ele fica confuso quando ele vê você se levantando da cama, quando era para você estar ali todo deprimido, e de repente você levanta, vai no espelho, se arruma, escova os dentes, troca de roupa e vem para a igreja. O inimigo fica todo perturbado, confuso, e às vezes a gente sabe como perturbar o inimigo e a gente não está perturbando, a gente está deixando que ele nos perturbe. O inimigo fica todo confuso quando ele vê você parecendo que está com cara de derrotado, mas quando ele olha novamente, você está aqui de joelho no chão, adorando, clamando ao Senhor. Confunda o inimigo, use as armas certas, não deixe o inimigo vencer na sua casa, não deixe o inimigo fazer o que quer na sua família, não deixe o inimigo usar estratégias dele contra você, sendo que Deus já te deu estratégias contra ele. Não subestime o inimigo, mas também não superestime o inimigo. O inimigo, ele só tem poder até onde a gente dá poder para ele. A gente precisa saber como enfrentar o nosso inimigo. A gente precisa se levantar. 2016, eu estava chegando de um retiro espiritual. Foi maravilhoso, 3 dias. Quando eu cheguei em Blumenau, quando eu entrei em Blumenau, aconteceu algo assim muito incrível, estranho na minha vida. Quando eu entrei em Blumenau, eu senti uma pontada no meu coração, e uma pontada tão violenta que naquele mesmo momento me deu uma angústia terrível, e eu não sabia lidar com aquilo ali. O que era aquilo? Eu cheguei em casa, a casa estava arrumadinha, os filhos bem, com saúde, meu marido me recepcionando super bem, estava tudo bem, não tinha motivo para eu estar triste. Eu tinha acabado de vir de um retiro, e de repente o meu coração estava na maior angústia que eu já vivenciei na minha vida. Uma tristeza infernal, que não tinha motivos aparentes para eu estar daquele jeito. E aquilo foi se arrastando, aquela tristeza sem fim. Eu não sei se você já sentiu uma angústia tão violenta assim, mas uma tristeza tão estranha, uma angústia tão violenta que eu não conseguia sorrir, eu não conseguia lembrar de motivos para me alegrar. E não tinha motivos aparentes para me entristecer, mas aquilo estava dentro de mim. E eu fui arrastando aquela semana, 1 dia, 2 dias, e eu fui ficando muito angustiada. E nós íamos ter um congresso, nós ainda pastoreávamos a Itaupava Norte. E aí, eu estava deitada na cama, meu marido tinha ido para a igreja, eu não consegui nem levantar da cama aquele dia. E aí eu me arrastei na cama, sentei na beira da cama, com muita fraqueza, e eu bradei no mundo espiritual. Eu disse assim: Satanás, a palavra diz que você anda ao meu derredor, rugindo como um leão, procurando me devorar. Mas eu vou te lembrar de uma coisa que você esqueceu. O meu Pai, Ele vai me levantar da situação. Eu acho que você esqueceu, Satanás, que eu sou filha dele e você não é. Você me colocou nesse lugar, mas o meu Pai vai me arrancar dessa situação. E naquele momento, com toda a pouca força que eu tinha, eu bradei no mundo espiritual, clamando ao Senhor e dizendo para o diabo quem era o meu Deus, que talvez ele tinha esquecido. E no mesmo momento o telefone tocou. Era o pastor que ia pregar no meu congresso. Ele ligou para pedir informações sobre o evento. E no momento que eu atendi, era o pastor Marcos Romão, na época eu nem conhecia. Quando eu falei alô, ele falou assim: serva de Deus, o Senhor te diz assim: eu sou teu pai, eu te tiro dessa situação. Tudo que eu orei ali na minha cama, Deus falou comigo. E mais, o pastor Romão falou assim: irmã, Deus me deu uma visão, eu não te conheço, mas eu vi uma mão esmagando o seu coração.
E eu vi uma outra mão arrancando essa mão de cima do seu coração. Você não tem ideia do que o inimigo ele é capaz de fazer para nos parar. Mas você também não tem ideia da força que Deus tem colocado dentro de você para reagir. Você precisa reagir. Muitas vezes o inimigo ele olha para a gente com todas as suas artimanhas e estratégias. E ele vem contra nós e a gente vai só recuando, só recuando, só recuando, se afastando. Se afasta de tudo, se afasta da igreja, se afasta dos trabalhos, se afasta da família, se afasta dos amigos. Tudo que o diabo quer é que você se afaste. Mas tudo que Deus tem colocado diante de você é para que você se avance, avance e avance. Quando o inimigo vem contra você, você não pode recuar. Porque se você recuar, você está dizendo para ele que ele é mais forte do que Deus, que ele é maior do que Deus. Você não pode, porque quem está com você é maior do que ele, quem está com você é maior do que tudo. O inimigo ele vem destruir famílias, ele vem destruir você, ele vem destruir seus filhos. Quando alguém rouba um objeto da gente, a gente vai lá na delegacia e faz um BO para recuperar o objeto. Mas o inimigo ele está vindo sorrateiramente roubando a alegria da sua casa, roubando a paz da sua família, roubando a comunhão do seu lar. E eu não sei se você está fazendo um BO no mundo espiritual para dizer ao Senhor, eu quero de volta essa alegria, eu quero de volta a minha paz, eu quero de volta a comunhão com os meus filhos, com o meu marido, com minha mulher, com minha família. Você precisa, do mesmo jeito que você dá os berros dentro de casa quando está no conflito, dar um berro no mundo espiritual. Porque muitas das vezes a gente está gritando demais uns com os outros em casa. E onde é para a gente gritar e se posicionar, nós não estamos fazendo. Por isso nós estamos perdendo batalhas dentro da nossa casa. Porque não vai dizer que no momento de calor da sua conversa com seu marido ou com seus filhos, você não dá um berro. Mas o grito precisa sair para o mundo espiritual. Por que que para o inimigo você não grita e para o marido, para os filhos você está gritando? Por que que no mundo espiritual você não grita? Por que que você não se posiciona e grita? Por que que você não vai para o seu secreto e brada? Por que que você fica tão quietinho quando o inimigo vem atacar sua família? Por que que você fica tão escondidinho numa moita, sabendo que tudo que o inimigo está preparando contra você? Não é assim que se luta uma guerra, não é escondendo atrás de uma trincheira. É guerreando, é lutando. Use a sua espada, use as armas que Deus te deu. Não fique observando o inimigo roubar tudo que você tem de maneira silenciosa e você calado. Não. Todas as vezes que você for gritar com seu marido, gritar com sua esposa ou gritar com seus filhos, lembre, eu preciso gritar no mundo espiritual. Eu preciso gritar no mundo espiritual. O maligno precisa ouvir que eu tenho força para lutar em Deus, porque é Deus que luta comigo. Não recue, não se afaste da presença, não se afaste da comunhão, não se afaste da igreja, não se afaste dos seus amigos, porque assim a gente não vence, a gente só vai perecer. O inimigo tem mentido para a nossa vida. A gente aprende desde criança que a gente não pode mentir uns para os outros, porque é pecado. Mas agora a gente tem que aprender que é pecado também ouvir mentiras do diabo e acreditar. Porque ele tem mentido para as famílias, mentindo para as mulheres, mentindo para os maridos. E a gente está acreditando nas mentiras do diabo. Por que você tem acreditado no que o diabo tem dito? Por que você tem acreditado que o distanciamento é tudo o que você precisa? Por que você tem acreditado que o distanciamento da igreja, da família, dos amigos é o que você precisa nesse momento? Não é assim que luta as suas guerras. Fiquem de pé comigo. A sua casa não é um campo de destruição. A sua casa é um campo de batalhas espirituais. Deus quer que você se posicione hoje. Deus quer que você se posicione. Talvez se fosse ter uma palavra que fixasse na sua memória hoje, seria posicionamento.
posicione, não recue, lute do jeito certo, com as armas certas. Vou orar por vocês. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pela direção, pelo direcionamento, pelas estratégias que o Senhor nos dá, porque eu sei que o Senhor é o nosso Deus, o nosso guerreiro, que vence as nossas batalhas conosco. O Senhor não tem prazer em ver os filhos seus perdendo batalhas. O Senhor não tem prazer em ver as famílias perdendo guerras, se desfazendo por coisas que deveriam se ajustar. Senhor, ajuda o Teu povo a se posicionar no mundo espiritual. Ajuda o Teu povo a se posicionar na guerra contra o adversário. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos. Nossa luta não é contra o nosso marido, ou contra a nossa esposa, ou contra nossos filhos. A nossa luta não é contra a nossa sogra, contra a nossa nora. A nossa luta é contra os principados, potestades. Senhor, nos ajuda a entender isso e começar a lutar do jeito certo. Começar a lutar com as armas certas. Começar a discernir que tipo de batalhas temos enfrentado dentro do nosso lar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre os Teus filhos, para discernir as batalhas certas, Senhor, e as armas corretas,